O tema que eu quero desenvolver com vocês é sobre identidade. E claro, quando eu falei que rouba a nossa paz, é a falta de identidade, de conhecer a sua identidade, é que de fato tem feito muitas pessoas viverem em crise, sem paz. E por que isso tem tudo a ver com a gente aqui? Porque eu tenho percebido que no nosso pastoreio, no nosso dia a dia, nós encontramos várias pessoas que, apesar de terem nascido de novo, têm vivido crises no que se refere a esse assunto, a esse tema, que já deveriam ter vencido, mas algumas coisas, de fato, acabam trazendo à tona e as pessoas realmente começam, de fato, a entender que ainda não estão convictos acerca da sua identidade. Por favor, abram suas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 16 e versículo 17. Já vou ler, para a gente ganhar um pouquinho mais de tempo. Diz assim: depois do batismo, enquanto Jesus saía da água, o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e pousar sobre ele. E uma voz do céu disse: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. Eu vou repetir essa última frase: este é meu filho amado, que me dá grande alegria. A maioria das pessoas, meus irmãos, não sabem ou não tem a percepção de sua identidade. Essas pessoas não têm noção de onde vieram, por que elas estão aqui, o que elas devem fazer. E cada vez mais o ser humano está confuso acerca da sua identidade. E aí, nos dias atuais, por haver essa confusão generalizada, tem sido roubado do ser humano. Obrigado, meu irmão, obrigado mesmo. Tem sido roubado do ser humano o ser único. Ele é o que quiser ser. Ele precisa apenas se identificar com aquilo que ele quer ser. E vocês sabem disso. E o que tem acontecido é que, tanto na questão cultural, a gente pode olhar para os nossos filmes, o teatro, as nossas músicas. As músicas, eu falo do mundo de uma maneira geral. As séries, todo tipo de programação, literatura também. Tudo isso visa e tem o objetivo de mais trazer confusão acerca da identidade das pessoas. E é interessante o seguinte: eu não sei quantos dorameiros tem por aí, não preciso se identificar, porque senão daqui a pouco, se eu peço para levantar a mão, posso me assustar. Mas o fato é que a pessoa está assistindo aquilo que é o ideal. Quando ela termina de assistir a série, ela se depara com o real ali na frente dele. Aquele mundo de ilusão, de fantasia. E a pessoa almeja, idealiza aquele tipo de relacionamento fictício. E às vezes ficam alimentando a sua alma, a sua mente por semanas com essas séries, não somente aí, mas em todas as áreas, vivendo um mundo de fantasia. E aí, consequentemente, o sentimento dessas pessoas afloram. Isso eu posso dizer também no meio da política, da educação, em todos os aspectos, em todos os âmbitos. Todo o conteúdo, todo o cenário que se apresenta é na expectativa de promover uma confusão generalizada acerca da identidade das pessoas. Isso a todo tempo nós somos bombardeados. Quer ver uma coisa que é muito pontual? As redes sociais. Pessoas por horas ficam rolando aquilo ali, desejando um mundo virtual, fake, mentiroso, enganador,
mas as pessoas se veem naquela situação toda, romantizam tudo, sentimentalizam tudo e saem dali cheios de crises, na expectativa de que, se você não se parece com aquelas pessoas, se você não veste a roupa que aquelas pessoas estão vestindo, você, de fato, não tem sentido a tua vida. E, consequentemente, essas coisas vão penetrando na alma das pessoas, de todo ser humano. E é por isso que a gente está vivendo esse impacto de crise de identidade. Pode mudar tudo, mas o fato de você ter a obrigação de buscar e saber qual a sua identidade é algo que você não desiste. E tem pessoas que mudam por essas estações. Uma hora ela é uma coisa, outra hora ela é. E quando ela tenta achar, e algumas pessoas mudam de verdade, de identidade, ao longo da sua existência, ela quer tornar isso público. Consequentemente, essa obrigação que fica batendo na mente, na cabeça das pessoas, levam as pessoas a viver aquilo que nós chamamos de crise de identidade. Quantas pessoas estão vivendo exatamente assim, por conta dessas crises que se tem? Fica aqui algumas perguntas. Quem é você? Qual é a sua personalidade? O que o motiva? Como você percebe a si mesmo? Como você quer que o mundo te veja? A gente vai tocar em alguns pontos, porque quem sabe você não vai se identificar com algumas questões disso aí. Mas o fato é que pode mudar tudo, mas não muda a obrigação de você, de verdade, buscar responder essa pergunta: quem sou eu? O que eu vim fazer nesse mundo? Se você não sabe quem você é, dificilmente você vai saber a tua missão, o seu propósito. Quando essa obrigação torna-se esmagadora, as pessoas perdem a paz, entram em crise, mudam ao longo da sua vida de identidade para outra. E eu não estou tocando aqui somente na área que, na maioria das pessoas, passam a pensar que é na questão da área sexual. Não. Tem gente que entende que o seu objetivo é ser dominador, opressor, que nasceu para isso. O Ideraldo estava falando acerca aqui do casamento. Tem maridos, por não saber a sua identidade, ele faz questão de se impor. Eu sou cabeça dessa casa e quem manda aqui sou eu. E ele tem que provar isso e se torna um marido opressor. Mulheres que, de alguma forma, por se sentirem amadas dentro das suas carências e por não se sentirem amadas, começam a dar vazão a sentimentos. Tentam se turbinar até para poder atrair atenção por conta dessa crise que existe. E eu quero pontuar algumas coisas para que a gente possa entender um pouco acerca desse drama. Porque nessa jornada pessoal da vida, nossas carências e sentimentos, nossas necessidades, nossas crises, nossas lutas internas, elas abrem brechas em nossos corações e se tornam um prato cheio para a entrada e investida do diabo na vida de muitas pessoas. Essas carências emocionais, essas necessidades que todos nós temos, faz isso. E o texto que eu acabei de ler, na sequência do texto, mostra que esse Jesus, o nosso Senhor, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. E ali, esse mesmo Satanás, esse mesmo diabo, ele tenta vulnerabilizar a identidade de Cristo. Não diferente dele, todos nós, no nosso dia a dia, na nossa forma de viver, nós vamos ser assediados por esse ser maligno, que outrora, ou ele se utiliza de alguns instrumentos, ou ele se utiliza de algum desses instrumentos que eu falei, culturais, relacionados à questão da TV, literatura,
redes sociais, de alguma maneira, esse mundo que jaz no maligno, Satanás vai se utilizar disso para poder nos vulnerabilizar, nos colocar em dúvida acerca da nossa identidade. E se você não estiver convicto disso, você vai sucumbir em meio às pressões. Bem, por exemplo, há pessoas que foram ou ainda são controladas pelo sentimento de culpa, por aquilo que fizeram no passado. Algumas pessoas que se entregaram à paixão desenfreada por conta dos sentimentos. E aí, por conta disso, carregam e trazem para si, mesmo depois de ter nascido de novo, esse sentimento de culpa por aquilo que fizeram, pelo número de relacionamentos que obtiveram, pelas pessoas que se envolveram. E elas vêm para o reino de Deus com essas marcas cheias de crise. Algumas mulheres que abortaram e carregam e trazem para si a culpa, o sentimento de culpa. E não conseguem se livrar, porque quando não é a consciência pesada, não consegue acreditar que o sangue de Jesus Cristo já foi suficiente para purificar qualquer ser humano de todo pecado. Mas elas não conseguem se apropriar dessa verdade. Um tempo atrás, um jovem veio até mim, chorando muito, e ele disse assim: ora por mim, porque eu não consigo chamar Deus de Pai. E a gente orou, conversou um pouco. Por que essa crise? Porque ele não teve um pai presente. Conhecendo a pessoa, eu disse para aquele jovem, falei assim: eu conheci o teu pai, e ele não podia te dar algo que ele nunca teve. Mas vamos então a partir desse momento agora que você tem pai. E você precisa saber quem você é, quem cuida de você. Bem, e assim caminha muitas pessoas que vivem assim. Ou quem sabe você não foi criado sem referência de pai, mãe, como eu disse aqui. Talvez por não ter tido um pai ou mãe presentes, ou talvez porque tenha tido um pai opressor, uma mãe opressora. E que muitas palavras tenham sido ditas para você. Palavras ofensivas, palavras pejorativas, depreciativas, insultos. Essas pessoas que declararam que você era uma pessoa inútil, nula, que você não ia servir para nada. Você acha que isso não é sério? Muitas pessoas até hoje carregam o peso. É por isso que nós encontramos muitos jovens fragilizados, fracos. Por quê? Porque muitas vezes encontraram mães opressoras e carregam e trazem para si uma identidade assim, fragilizadas. Tem medo de tudo. Mas por que isso? Porque isso foi cultivado na vida dessas pessoas e elas não sabem quem elas são. Uma hora, elas precisam ouvir a voz do pai que ecoa ou da mãe e se sentem ali vulnerabilizados e carregam as suas vidas inseguras. Vão para um relacionamento onde não sabem qual a postura que precisam ter em Deus. E, consequentemente, começa a ter problemas dentro de um relacionamento, porque nenhum nem outro sabe, ou pelo menos sabem na mente, mas não conseguem porque estão travados, aprisionados, encarcerados com essas questões que ficaram do passado, que vieram do passado. Bem, pessoal, podemos até achar que tudo isso que eu estou falando é só para quem nunca nasceu de novo, mas isso não é verdade. O que eu estou falando são situações que são vividas aqui dentro. Muitas pessoas que eu tenho pastoreado, que eu tenho ouvido, tenho falado, tenho conversado, ainda estão vivendo dentro desse quadro, desse cenário, nessas condições. E nesse desejo de descobrir por que as pessoas são como são, por que elas se comportam desse jeito, o homem, então, ele começa a criar várias teorias, começa a desenvolver vários conceitos, quer explicar tudo. E aí,
começa a entrar Satanás na história. Porque as pessoas começam a achar que elas são aquilo que elas podem fazer. Se elas não conseguem fazer, se elas não tiverem nenhum tipo de habilidade, elas não são ninguém. Por isso que elas precisam do melhor emprego para se colocar e se posicionar como alguém. Elas precisam estar dentro de uma perspectiva onde as pessoas possam olhar para ela e elas, então, possam se impor. Mas não é somente isso. Dentro desse cenário, também, eu sou definido por aquilo que, não só aquilo que eu sou, mas aquilo que eu faço, mas aquilo também que eu sou. E é engraçado, antes até, se você pega um músico, por exemplo, se ele acha que ele é aquilo que ele faz, no dia que ele parar de fazer, ele não é mais ninguém. Se você acha que você é aquilo que você faz no dia que você se aposentou, acabou a tua carreira, a tua jornada. Tem gente até que volta a trabalhar porque se sente inútil. É assim ou não? Mas, ao mesmo tempo, existe também aquela classe que entende que ela é, de acordo com aquilo que as pessoas dizem que ela é. Ou seja, o que as pessoas falam é importante. Porque mexe, travam pessoas. Pessoas que não conseguem avançar, porque alguém falou alguma coisa. Eu sei que em um momento meu, por exemplo, aqui para pegar o microfone para falar com vocês, em uma época atrás, há muitos anos atrás, eu travei porque uma mentira do diabo começou a ecoar na minha mente. E eu, então, não conseguia pegar o microfone para compartilhar nem sequer uns avisos. Isso foi travando, foi minando a minha vida e, consequentemente, eu fui apagando, ofuscando o que Deus tinha para eu realizar. Primeiro você começa a olhar para as pessoas, começa a se medir, a se comparar, e aí você não vê a graça que está naquela pessoa, na tua vida, então você fala assim, cara, eu não sou capaz. Mas por que isso? Porque, na verdade, se você não fizer o que a pessoa está fazendo, eu não sirvo. Eu não consigo entender que eu fui chamado com um propósito muito definido, muito claro por Deus. Porque, na maioria das vezes, eu preciso da aprovação das pessoas. E quando eu não consigo fazer com que as pessoas me aceitem, eu paro, vou estagnando a minha vida. E assim eu tenho acompanhado muitas pessoas. E, na sequência desse texto, em Mateus capítulo 4, começa a história. Lembre-se de uma coisa, Jesus acabou de ser batizado, e a palavra de Deus declara que veio uma voz do Pai, dizendo, este é meu filho amado, em que minha alma, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. E aí, pouco tempo depois, Mateus capítulo 4, no versículo 3 diz assim, então o tentador, aproximando-se, lhe disse, se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. 40 dias, Jesus sem comer. Estava vulnerável com uma necessidade. Estava com fome. E vem Satanás e diz assim, se tu és o filho de Deus. Em outras palavras, é o seguinte, se você é filho de Deus, então não significa que você pode passar por privações ou por lutas. Se é filho de Deus, não pode passar por guerras. Não é aceitável você passar por lutas e tribulações, por necessidades, por dificuldades, por guerras, porque você é filho de Deus. Essa é a mentira do diabo. A verdade é que, João capítulo 16, Jesus fala assim, no mundo tereis aflições. E o diabo diz assim, você é filho de Deus, você não pode ter fome, você não pode ter aflições. E essa mentira está
inserida na alma e no coração de muitas pessoas. Por conta disso, a pessoa não aceita. Semana passada, Franco falou sobre isso. Sobre muitas questões que envolvem a nossa vida, porque Deus tem algo a fazer. Mas o fato é que nós não admitimos isso. E para cooperar com essa ideologia, com esse pensamento diabólico, você encontra aí um cenário evangélico, muitas pregações que é de fato para que você não sofra, de que você foi colocado como cabeça e não como cauda, e por conta disso você tem que conquistar o mundo. Você tem que ter uma boa casa, um bom carro, toda essa. E aí, quando isso vai para a questão de sofrimento, fala assim, não, eu sou filho de Deus e eu não posso sofrer. Eu não posso passar por tribulações e por dificuldades. E aí a gente esquece que o nosso Jesus, o tempo aí que viveu, e pelo menos ali nos 3 anos e meio ali, quando ele inicia o seu ministério, quantos sofrimentos, quantas lutas ele vivenciou. Os apóstolos, então, olha para a história de Pedro, e eu poderia aqui narrar outros episódios, e nós hoje não podemos. Mas ele nunca nos isentou disso, nunca nos garantiu que nós não iríamos passar, pelo contrário, ele sempre declarou que estaria conosco, nós não iríamos passar só, mas queríamos passar por provações, por lutas, por questões. Essa semana, eu fiz o exame, vocês sabem do processo que eu tive de enfermidade, de fevereiro até o dia de hoje, eu sigo no processo de tratamento da minha saúde. E eu quero contar 2 coisas, uma coisa boa e uma coisa mais ou menos. Tá? Dependendo de como você reagir, pode ser uma coisa ruim. Os trombos, que eram vários, foram 4 trombos, se dissiparam do meu corpo. Amém? Glória a Deus por isso. Deus é bom. Mas esse exame, ele detectou uma coisa, que se eu não, de fato, absorvesse da maneira correta, ainda geraria um problema. Porque a médica falou assim, olha, a veia porta que liga ao fígado, ela foi totalmente obstruída. E aí eu comecei ouvindo, e ela falou assim, mas o teu corpo criou várias alternativas para que o sangue chegasse no fígado. E eu pensei, meu Deus tem cuidado muito bem de mim. Mas por que isso também, ao mesmo tempo, dependendo dessa resposta que você tenha no coração, pode te causar um tormento? É que, se não forem, essas veias não forem suficientes, se elas forem obstruídas novamente, e se a veia porta, se ela for obstruída, ou melhor, ela ficar livre novamente, a quantidade de sangue não vai ser demasiada. Esses pensamentos surgiram, mas o meu maior pensamento que surgiu foi, o meu Deus que me trouxe até aqui, Ele vai continuar cuidando de mim. Porque eu sei quem é o meu Deus, quem é o meu Pai, e eu escolhi confiar nele. Vivendo ou morrendo, eu sou do Senhor, e Ele sabe aquilo que é melhor para mim. Eu sei que nesse mundo eu vou ter aflições, lutas, tribulações, guerras, mas eu sou um filho de Deus. Isso me faz descansar, isso me faz tranquilizar, isso me faz confiar de que nada foge do controle do Senhor. E essa primeira tentação trazida para Jesus foi exatamente isso. Olha, se você é filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Você pode, você é filho de Deus, você tem poder. Faz isso e atenda às suas necessidades. O segundo tipo de tentação tem a ver com essa questão emocional. Disse assim, versículo 6, e lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem,
e eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. No mundo, a identidade de uma pessoa é determinada pelas realizações pessoais, pelas opiniões dos outros, ser para os outros. E qual é o problema disso? A culpa, a vergonha, o medo, porque eu preciso da aprovação das pessoas, então eu tenho que fazer uma coisa louca. Eu tenho que subir no pináculo e pular lá de cima para que as pessoas possam me ver. Consequentemente, se eu fizer uma coisa louca, eu vou atrair as pessoas, a atenção das pessoas, e eu vou ser respeitado. Que tipo de loucura nós somos capazes de fazer? Cada um dentro do seu âmbito, cada um dentro daquela sua necessidade que julga ter. Aonde o seu sentimento foi abalado, aonde isso está sendo questionado, você quer fazer uma loucura. E, consequentemente, Satanás segue ainda minando a nossa identidade. Faça uma coisa louca para que você seja aprovado e aceito pelas pessoas. E o diabo começou suas tentações com a frase: se você é filho de Deus. Mas isso não é uma afirmação, mas uma provocação que gera incerteza. Ele não afirmou, provocou. E muitas vezes Satanás tenta nos provocar para que a gente reaja. E na maioria das vezes a nossa reação é uma reação indevida, é uma reação com a motivação errada, para alcançar os motivos errados, para que de verdade eu possa ser para os outros. A terceira está ligado à questão do querer ter. Ele levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você é aquilo que você tem. E aí precisa exibir isso para as pessoas. Precisa de um carro potente, de uma roupa de marca, você precisa de joias, você precisa aparecer para as outras pessoas, porque as pessoas vão te notar. Essa identidade que muitas pessoas estão buscando, essa é a pregação do mundo, do diabo, do sistema. Agora, preste bem atenção numa coisa, se isso tem sentido de verdade para nós que nascemos de novo. Esse assunto, esse tema da desconstrução da identidade não é um assunto atual. Isso começou há muitos anos atrás, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu uma ordem para o homem. Olha, você pode comer livremente de todo fruto que está no jardim, mas o fruto do conhecimento do bem e do mal você não pode comer. No momento em que o homem tomou o fruto e comeu, a sua identidade foi totalmente destruída ali. A partir dali o homem ficou sem referência. O homem então começou a dar forma para a sua vida, do seu jeito, da sua maneira. A partir dali, o modelo que era o Senhor, porque Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança, o homem agora então começou a desenvolver a sua própria imagem, a sua semelhança, a partir de então, até o dia de hoje, essa confusão generalizada. E quando é que começa a nossa história? Quando a gente volta, quando nós nascemos de novo e o Senhor começa a imprimir a imagem de Cristo na nossa vida. Começa ali. E o problema todo é que o homem quer achar e quer dar resposta a isso a partir de si mesmo, e não a partir de Deus. Se o homem foi criado à imagem de Deus, eu tenho que me voltar para Ele. E a Bíblia declara que Jesus é a exata expressão de Deus Pai. E ele ainda diz assim: quem vê a mim, vê o Pai. De maneira que, para que eu possa conhecer a minha paternidade, eu tenho que ir até Jesus. Porque ele disse que todo aquele que, de fato, nasceu de novo, aquele que foi gerado no Senhor, se tornou filho de Deus. Uma vez que eu me torno filho de Deus, eu começo a voltar e a, de fato, achar a minha identidade. Se eu tentar achar que eu sou
baseado naquilo que eu faço. Jesus, ele começou errado o seu ministério. Por quê? Porque quando ele saiu das águas, ele ainda não tinha feito um milagre, ele não tinha feito nenhuma proeza, ele não tinha curado ninguém ainda. E o pai olhou para ele e disse assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer nele. Então, se eu achar que é aquilo que eu faço, Jesus, então, não tem sentido, porque ele não tinha feito nada e o pai já o amava. Não é por aquilo que você faz que vai atrair, não vai fazer com que Deus te ame mais ou te ame menos aquilo que você faz. Os teus dons e talentos dados pelo Senhor, eles são para a prestação de um serviço, para execução, para cooperar com a edificação do corpo de Cristo, não para você ser alguém. Eu sou o que Deus falou para mim, se Ele falou que eu sou filho, pronto, acabou. Eu não vou precisar executar nenhum tipo de obra para atrair a atenção das pessoas. Eu não vou cometer nenhum tipo de loucura, nenhum tipo de absurdo para que as pessoas me vejam. Gente, aquele infeliz do capeta, será que ele não estava lá para ver? Ele viu Jesus saindo das águas, ouviu a voz do Pai de Jesus, tá? Ele ouviu a voz dizendo: este é o meu filho amado em que tenho prazer. Por que então ele tem que dizer para Jesus: se tu és o Filho de Deus? Os demônios que estavam no Gadareno sabiam disso. E quando, ao ser expulsos, ordenados por Jesus para saírem daquele homem, e eles então fazem menção acerca de que Jesus era o Filho de Deus, eles estavam lá e Satanás, o diabo, não estava. Alguma coisa está errada. O que está errado é que, de alguma maneira, Satanás vai tentar fazer e confundir a sua identidade em Deus. Alguns anos atrás eu voltei à minha terra natal. Eu nasci em Garanhuns, sou pernambucano. Só que eu saí de lá muito cedinho. E aí, as pessoas então falaram assim: olha, o Júnior Paulino vem aí. Ninguém sabe. A maioria não me conheceram. Ou melhor, eu não conhecia a maioria, né? Mas quando falaram assim: o Júnior, filho do Zuca, todo mundo conhece meu pai lá. Ninguém me conhece. Só existem duas maneiras, ou pelo menos duas maneiras, eu quero citar, de alguém saber quem você é. Quando você é apresentado pelo teu pai, ou quando você apresenta o teu pai. Quando alguém diz assim, Jesus ali foi, o próprio pai fez menção dele. Este é o meu filho amado. Então todo mundo precisa conhecer ali, é o Filho de Deus que estava ali. Ou então quando eu digo assim, Deus é o meu pai, isso faz toda a diferença. Eu não sei quantos de vocês já ouviram isso, no meio da sua crise existencial, quando o mundo quer imprimir na tua vida uma mentira, um engano, quando o sistema quer, de fato, entrar na tua história e te destruir. Você, então, bate no peito e fala: eu sei quem eu sou filho de Deus. Ou então, quando o próprio pai ratifica isso e diz assim: você é meu filho, não precisa temer. Não precisa temer a morte. Não precisa temer o medo, ou as crises, o diabo. Não precisa temer nada, porque eu sou o teu pai. Eu não sei quantos pais tem aqui, mas eu não precisei e ainda não preciso que os meus filhos façam alguma coisa para que eu os ame. Bastou uma gracinha deles quando eles eram pequenos, que eu já me atirava nos meus filhos, pegava no colo, abraçava, apertava. Por quê? Bastou uma gracinha, já desperta esse amor. Não é pelo que os meus filhos faziam que eu os amava. Eu os amava porque eles eram meus filhos, só por isso. Eu não amo também, não devo amar a Deus por aquilo que Ele faz para mim, mas simplesmente pelo aquilo que Ele é. Esse Pai amoroso que nos guarda e nos preserva.
Pode o mundo inteiro falar diferente. Pode as pressões da vida tentarem subjugar as nossas vidas. Mas eu sei, se eu souber, se eu for revelado acerca da minha paternidade, quem é o meu Deus, nada disso vai roubar a minha paz. Eu não sei quantos de vocês aqui ainda estão vivendo assim. Ainda estão sucumbindo por essas questões. Basta ouvir uma palavra ofensiva que imediatamente retorna todo o teu passado, entra as tuas crises e fala assim, não tem jeito mesmo. E aí começa a mentira do diabo. Basta você sofrer essa ofensa, alguém te agredir com palavras, ou alguma coisa não deu certo, e aí essas coisas vêm à tona. Só demonstra que ainda você está vivendo uma crise de identidade. Quando, na verdade, nós não precisamos mais, porque nós temos um Deus que é o nosso Pai. E Jesus o revelou para cada um de nós. Ele nos deu o exemplo, claro, de que eu não preciso fazer nada, eu não preciso ser nada, para que eu seja identificado como filho. Ele demonstrou isso. E o diabo ele pode tentar vir várias vezes, falar comigo, falar com você, mas você precisa ter essa convicção. Amém? Você recebe essa palavra? Você pode ficar de pé, em nome de Jesus. Nós estudamos e aprendemos muito sobre essa frase, ter uma família com muitos filhos, semelhante a Jesus, para louvor da sua glória. Reparei o detalhe. Deus criou o homem para adotá-lo como filho. E aí, no momento que Jesus veio aqui nessa terra, ele morreu e ele ressuscitou. Ele nos viabilizou a entrar e a fazer parte dessa família do Pai. Nós temos um Pai, o Pai eterno, um Pai de amor, um Pai que cuida de cada um de nós. E seria muito bom que o Espírito Santo, esse mesmo Espírito que nos introduziu aí nessa família, ele abrisse os olhos do nosso entendimento, de cada um, para que toda vez que Satanás vier com as suas mentiras, com seus enganos, com seus fakes, a gente se levante no poder do Espírito Santo e declare: eu sei quem é o meu Pai, e você não vai me tirar aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário. Eu sou livre. Você é livre. Livre porque o Pai enviou Jesus para que o sangue dele fosse derramado, para que nenhum pecado ou culpa nos afastasse do nosso Pai. Ele nos ama tanto que o sacrifício de Cristo foi nos unir novamente com o Pai. E aí já não há mais nada capaz de nos separar do amor que está em Cristo Jesus. Ele que se deu, se entregou por cada um de nós, para que nós pudéssemos viver uma vida plena em abundância. Então, você pode achar que você, embora todos nós temos pelo menos um dom, você pode achar que não tem nenhum, ou é muito pequeno. O Senhor te ama a si mesmo. Você pode achar que você não tem nenhuma habilidade, nenhuma performance. Não se engane, você não deixa de ser filho por causa disso. Se as pessoas podem virar as costas para você e declarar que você não é ninguém, não se importe com isso, porque você tem um Deus, Criador dos céus e da terra, que vive e reina para todo sempre. O diabo pode tentar te sofismar com medo, mas como um pai
Pensa em um filho que fica completamente acolhido pelo pai quando os perigos da vida vêm e o pai não mede esforços para socorrer o filho. Assim temos um pai que não nos deixa sermos presas do diabo, porque ele nos protege debaixo das suas asas. Nós estamos seguros, porque aquele que habita, que somos nós, no esconderijo desse Altíssimo, a sombra do Onipotente, que é o nosso Pai, nós vamos descansar.